Nosso devocional de hoje será Gênesis capítulo de número 11. Se você ainda não ouviu o devocional de Gênesis capítulo de número 1 ao capítulo de número 10, eu te convido para, assim que finalizar Gênesis capítulo de número 11, você retornar até Gênesis capítulo de número 1 e ouvir do capítulo de número 1 ao capítulo de número 10. Nós estamos estudando toda a história de Gênesis, os 50 capítulos de Gênesis. Então eu te convido a ouvir cada capítulo de Gênesis e o objetivo é que a gente finalize os 50 capítulos. São apenas 15 minutos por dia, você consegue fazer o seu devocional, entender um pouco mais sobre a palavra e estudar um pouco mais profundamente sobre a palavra do Senhor, que é o nosso testamento vivo. Daqui vem todo o ensinamento que você precisa de ter com a sua família, com seus filhos, no seu trabalho, no convívio com as pessoas, sobre os seus planos futuros e as mais de 8.000 promessas que tem na palavra de Deus para você. Então vamos dar início a Gênesis capítulo de número 11, a Torre de Babel. Aqui a gente encerra a primeira parte de Gênesis, a criação e Babel. Babel significa confusão, e a gente entende um pouco depois quando a gente lê o motivo disso. Houve um tempo em que todos os habitantes do mundo falavam a mesma língua e usavam as mesmas palavras. Aqui eu já deixo um indicativo para a gente poder refletir sobre o que está escrito. Quando a gente fala a mesma língua e a gente usa as mesmas palavras, há um entendimento entre as pessoas. O maior problema nos dias de hoje é dentro, por exemplo, de uma casa, uma família, em que o marido e a esposa falam línguas diferentes. Então, enquanto um está falando sobre investimento, está falando sobre poupar dinheiro, por exemplo, o outro está falando sobre gastar, consumir. Então, quando não há unidade, as palavras estão diferentes, a língua está diferente, há divisão. E daí que começa a contenda. E a gente vai entender um pouco mais na Torre de Babel o que isso significa, né? E como isso pode impactar também a sua vida. Ao migrarem do leste, encontraram uma planície na terra da Babilônia, onde se estabeleceram. Começaram a dizer uns aos outros: venham, vamos fazer tijolos e endurecê-los com fogo. Naquela região era costume usar tijolos em vez de pedras e betume em vez de argamassa. Depois disseram: venha, vamos construir uma cidade com uma torre que chegue até o céu. E aqui, chegar até o céu, ele traz a referência de uma autossuficiência. Assim ficaremos famosos e não seremos espalhados pelo mundo. Então aqui a gente traz a autossuficiência, chegar até o céu, autoexaltação, ficar famoso, e a busca ali mesmo pela própria glória. Então eles esquecem aqui quem é Deus e tudo que Deus assim fez para eles até então. E aí eles buscam a autossuficiência, a exaltação, a autoexaltação e a busca também pela glória. O Senhor, porém, desceu para ver a cidade e a torre que estavam construindo. Vejam, disse o Senhor, todos se uniram e falam a mesma língua. Se isso é o começo do que eles irão fazer, nada do que se propuserem a fazer daqui em diante lhes será impossível. Deus aqui então reorienta a missão humana. Venham, vamos descer e confundi-los com línguas diferentes para que não consigam entender aqui uns aos outros. Se a gente falar a mesma língua, se nós andarmos juntos, não haverá divisão. Se a gente propor objetivo em comum, tudo nos será possível. É o que está escrito aqui na primeira parte de Gênesis capítulo de número 11. Então é muito preciso andar em unidade. Unidade, propósito, gera força coletiva. Se não falarmos a mesma língua, tendo o mesmo coração, não conseguiremos entender uns aos outros. E diante disso, os nossos propósitos, eles não serão executados, eles não acontecerão. E aqui também a gente vê uma recusa grande mediante ao que Deus ordenou lá em Gênesis, capítulo de número 9, verso de número 1, que foi para que eles multiplicassem e enchessem, ou seja, ocupassem a terra.
E aqui mostra novamente a independência que o ser humano tem em relação à obediência de Deus, porque eles falam o seguinte: assim a gente vai ficar famoso e a gente não será espalhado pelo mundo. Sendo que lá em Gênesis, capítulo de número 9, Deus tinha dado um comando diferente para eles. Tinha dado o comando de multiplicar e encher toda a terra, ocupar toda a terra, não ficarem concentrados como eles estavam querendo fazer aqui, diferente daquilo que Deus havia pedido. Então aqui vai contra tudo aquilo que de fato Deus havia solicitado para eles, tinha colocado como propósito. Assim, o Senhor os espalhou pelo mundo inteiro, e eles pararam de construir a cidade. Ela recebeu o nome de Babel, pois ali o Senhor confundiu as pessoas com línguas diferentes e as espalhou pelo mundo. Então o problema aqui não é nem construir a torre, mas sim a intenção. Construir para si mesmo. Eles estavam construindo para a autoglória, para a autossuficiência, para ir contra aquilo que Deus tinha direcionado para eles. E ali eles rejeitavam o que Deus tinha mandado, né? O mandato criacional de encher a terra sobre a autoridade de Deus. Então, o problema não era nem a torre, era o intuito que eles estavam construindo, indo contra o que Deus tinha falado para eles no capítulo de número 9, verso de número 1. E aqui é interessante porque a gente vem, e aí entendendo um pouco daqui da parte de Gênesis 11, né? A gente vem, no final de Gênesis 10, a gente vem falando sobre os descendentes, né? Dos filhos de Noé. Então a gente fala dos descendentes de Jafé, de Cã e Sem, e a gente acaba com os descendentes de Sem. E aí ele faz uma pausa, o escritor de Gênesis, todos indicam, né, que quem escreveu, a gente falou isso sobre, lá na introdução de Gênesis, a gente fala que a tradição aponta Moisés como autor, mas cogita-se a contribuição de outros autores na escrita. E aí o que acontece? O autor então vem escrevendo sobre a descendência, até o versículo 32 do capítulo 10, e aí ele faz uma breve pausa, conta a história de Babel, e depois agora, daqui para frente, ele continua com a descendência de Sem até Abrão. Então aqui agora no capítulo 11 ainda, a gente vai continuar na descendência de Sem até Abrão. E alguns explicam que por que tem essa breve passagem da Torre de Babel? Porque é como se fosse um evento histórico baseado na continuidade dos anos. Então, é como se o autor estivesse contando a história em uma linha contínua do que aconteceu. Então, conta um pouco ali sobre a descendência, e aí acontece a Torre de Babel, e depois ele continua sobre Abrão aqui, Sem. Então, a descendência de Sem até Abrão. Este é o relato da família de Sem. 2 anos depois do dilúvio, aos 100 anos, Sem gerou Asfaxade. Depois do nascimento de Arfaxade, Sem viveu mais 500 anos e teve outros filhos e filhas. Aos 35 anos, Arfaxade gerou Salá. Depois do nascimento de Salá, Arfaxade viveu mais 403 anos e teve outros filhos e filhas. Aos 30 anos, Salá gerou Eber. Depois do nascimento de Eber, Salá viveu mais 34 anos e gerou Peleque. E depois do nascimento de Peleque, Eber viveu mais 430 anos e teve outros filhos e filhas. Aos 30 anos, Peleque gerou Reu. Depois do nascimento de Reu, Peleque viveu mais 209 anos e teve outros filhos e filhas. Aos 32 anos, Reu gerou Seruque. Depois do nascimento de Seruque, Reu viveu mais 207 anos e teve outros filhos e filhas. Aqui a gente pode perceber que nós começamos falando, vou dar uma pausa para poder explicar, que nós começamos falando que Sem viveu 500 anos e teve outros filhos e filhas. Depois, Arfaxade viveu 403, Salá 403, Eber 430. E aqui a gente já entra que Peleque já viveu 209 anos. Aqui entra, falando de anos de vida, a gente vê que cai pela metade, já iniciando o que está escrito lá em Gênesis, capítulo de número 6, verso de número 3. Quando a gente pega lá, Deus fala o seguinte:
Então o Senhor disse: Meu espírito não tolerará os humanos por muito tempo, pois são apenas carne mortal. Seus dias serão limitados a 120 anos. Então aqui a gente já vê uma redução dos anos das pessoas, e a gente vai ler lá no finalzinho que o pai, né, o Naor, que gerou Terá, e depois a gente vê que Naor viveu 119 anos. Então a gente já vê uma redução das descendências, né, à medida que a descendência vai avançando. Sei lá, 500, e a gente vê que a quinta, sexta descendência dele já viveu a metade dos anos que ele viveu. Então, Reu gerou Seruque, depois do nascimento de Seruque, Reu viveu mais 207 anos, teve outros filhos e filhas. Aos 30 anos, Seruque gerou Naor, depois do nascimento de Naor, Seruque viveu mais 200 anos e teve outros filhos e filhas. Naor, outros filhos e filhas. Naor gerou Terá, depois do nascimento de Terá, Naor viveu mais 119 anos e teve outros filhos e filhas. E depois que completou 70 anos, Terá gerou Abrão, Naor e Harã. E aqui é a primeira vez que a gente escuta falar sobre Abrão, que depois Deus mudou o nome para Abraão e é o pai da fé, em que a gente já entra diretamente mais numa geologia mais próxima de Jesus. No capítulo 10 fala que Nimrod era poderoso e que ele deu origem à Babilônia. Então, ele era descendente de Cã. A gente vê isso aqui. A família de Terá. Este é o relato da família de Terá, pai de Abrão, Naor e Harã. Harã foi o pai de Ló. Morreu em Ur dos Caldeus, sua terra natal, enquanto seu pai Terá ainda vivia. Harã, ele morreu jovem e na Bíblia não relata nenhum motivo e nem fala o que causou essa morte. Então a gente vai ver que uma das poucas vezes que aparece o nome de Harã é aqui no capítulo de número 11. E conhecendo um pouco a história de Ló, a gente sabe que ele foi criado por Abrão, que é seu tio. Então a gente vai ver mais para frente um pouco mais sobre a história de Ló também, que era filho de Harã e que morre jovem. A gente não tem muito mais informação sobre ele, nem causa de morte, nem da sua descendência além de Ló. Tanto Abrão como Naor se casaram. A mulher de Abrão se chamava Sarai e a mulher de Naor, Milca. Milca e sua irmã Iscá eram filhas de Harã. Naquela época era muito comum casar tio com sobrinha, primo com prima, né? Então era ali a família, ela ia procriando e crescendo. Sarai, porém, não conseguia engravidar e não tinha filhos. Certo dia, Terá tomou seu filho Abrão, sua nora Sarai, mulher de seu filho Abrão, e seu neto Ló, filho do filho de Harã, filho de seu filho Harã, e se mudou de Ur dos Caldeus. Partiram em direção à terra de Canaã, mas pararam em Harã e se estabeleceram ali. Terá viveu 205 anos e morreu enquanto ainda estava em Harã. E aqui a gente finaliza o capítulo de número 11. Então aqui o capítulo de número 11 tem um pouco, né, da história da Babilônia, tem um pouco da descendência de Sem e fala um pouco sobre a família de Terá, adentrando já na história de Abrão, que mais pra frente a gente vai ver que Deus trocou o nome dele para Abraão. E aqui já fala que Sarai, ela não poderia ter filhos, e então Abrão se mudou com ela, Terá, né, que era seu pai, e o seu neto Ló para a terra de Harã. Então a gente finaliza a leitura do capítulo 11 aqui, e é muito importante a gente ir lendo capítulo por capítulo, porque vai formando como se fosse um quebra-cabeça. Cada capítulo que a gente lê, a gente entende um pouco mais sobre aquilo que Deus quer compartilhar com a gente, e a gente consegue ir ligando um capítulo no outro. Então aqui a gente finaliza capítulo de número 11. Vamos orar para finalizar. Senhor, meu Pai, muito obrigada, Senhor, por esse capítulo. Muito obrigada porque à medida que a gente avança na leitura da Tua Palavra, a gente avança também em conhecimento e em profundidade com o Senhor.
Eu te agradeço porque o Senhor tem aberto os nossos ouvidos para que a gente possa compreender a tua palavra, para que a gente possa receber as tuas promessas sobre as nossas vidas. Continue nos abençoando, continue abrindo o nosso entendimento, nos dando entendimento sobre a tua palavra e continue abençoando a nossa vida. Em nome de Jesus. Amém.